Quanto custa viajar? Entre curtir as fotos de lugares incríveis que aparecem no Instagram e conhecer esses lugares, existe muita coisa para planejar e fazer. Antes de tudo, você precisa saber se o destino cabe no orçamento das suas próximas férias. Para fazer esse tipo de avaliação e eventualmente montar o seu próprio roteiro, você precisa arregaçar as mangas, abrir a calculadora e ligar o seu computador ou usar seu celular. Fica tranquilo que não é difícil. Ter uma noção de quanto vai custar a sua viagem já ajuda a não comprometer suas finanças. Por isso, eu elaborei um passo a passo de como fazer um orçamento de viagem. 1. Documentação. Se a sua viagem for nacional ou para países que fazem parte do Mercosul, é possível embarcar somente com o RG ou a CNH. Agora, se a viagem dos seus sonhos é internacional, é preciso ter passaporte, cuja emissão custa em torno de R$ 250. Além disso, confere se o destino exige visto para brasileiros. Se a resposta for afirmativa, isso significa mais dinheiro saindo do bolso, já que os consulados dos países costumam cobrar uma taxa variável para emitir esse tipo de documentação. O visto americano, por exemplo, custa em torno de R$ 900. Lembrando que sobre o visto, esse é o valor para você ir lá e fazer todo o processo de tentativa de aprovação. Se por acaso seu visto não for aprovado, esse valor não é devolvido. Você perde dinheiro e precisa pagar de novo para você tentar tirar de novo. 2. Passagem aérea. Um dos itens mais importantes no cálculo dos gastos da viagem é a passagem aérea. Entrando nos sites de cada uma das companhias, é possível ver os preços dos bilhetes no momento da pesquisa, mas fica sabendo que eles tendem a variar bastante ao longo dos meses. Uma solução mais prática é utilizar ferramentas que comparam as opções de passagens de diferentes empresas em diferentes datas. O Skyscanner mostra qual é o mês mais barato para voar para o seu destino, além de um calendário com o preço dos voos em cada dia. Uma passagem aérea nacional vai te custar pelo menos R$ 90 o trecho, ou seja, no mínimo R$ 90 na ida mais R$ 90 na volta. De São Paulo para o Rio de Janeiro, por exemplo, e pelo menos R$ 750 para uma viagem internacional, saindo de São Paulo para Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Eu usei esses dois lugares como exemplo porque geralmente são os ou um dos destinos mais baratos em questão de passagem. 3. Hospedagem. A hospedagem que você escolher pode fazer toda a diferença no orçamento da viagem. A opção mais econômica costuma ser os quartos compartilhados ou privativos dos hostels. É importante ter em mente que os albergues costumam ser frequentados por um público mais jovem, que está interessado em fazer amigos e socializar, além de economizar, é claro. Se você quiser um pouco mais de privacidade, é melhor optar por hotéis convencionais. Nesse caso, a dica para pesquisar sobre os hotéis é utilizar o Booking, por exemplo. Mas como saber se aquele quarto baratinho não é uma roubada? Simples. Leia bem as avaliações do estabelecimento nesses próprios sites. Essas avaliações se unem em comentários de outros clientes. Outra opção que pode ser especialmente vantajosa se você estiver viajando com um grupo grande é alugar uma casa ou apartamento. Algumas propriedades podem sair até mais baratas do que hotéis. Só lembra que, nesse caso, você mesmo vai ter que arrumar o quarto e fazer o seu café da manhã. Alguns sites especializados disponibilizam as avaliações de outros hóspedes para você se certificar de que a casa está bem conservada, tem água quente, ar-condicionado. Para te dar noção de valor, eu nunca me hospedei em hostel, eu sempre fico em hotel 3 ou 4 estrelas e as diárias saem em torno de R$ 150, variando de R$ 90 a R$ 230. Isso sempre contando eu e meu marido, ou seja, 2 pessoas. No internacional, eu consegui hospedagem por R$ 500 por dia num hotel maravilhoso. Isso também para 2 pessoas. Nossa, falando agora R$ 500 por dia soa super pesado, mas vale cada centavo gasto. 4. Passeios. Essa pode ser a parte mais trabalhosa do seu orçamento. Afinal, tudo depende dos seus gastos, dos seus gostos e do tempo que você tem disponível na cidade. Primeiro, pesquisa bem e anota tudo que você mais deseja conhecer.
Isso é importante para poder montar não só o seu orçamento, como também o seu roteiro de viagem. Se o seu perfil for mais descolado e você se virar bem em outras línguas, crie seus próprios roteiros no Google Maps e entra nos sites dos museus e demais atrativos para ver os valores dos ingressos. Mas também tem casos em que vale a pena ou que é necessário fazer passeios guiados. Os valores dos passeios, é claro, que dependem do lugar, mas eu vou te dar uma ideia. Em Maceió, 3 dias de passeio saem por pelo menos R$ 170 para visitar Maragogi, São Miguel dos Milagres e a Praia do Gunga, por exemplo. Em Foz do Iguaçu, para 2 dias de passeio, você vai gastar em torno de R$ 230 para visitar as Cataratas do Iguaçu, o Marco das Três Fronteiras, Itaipu e as 3 atrações do Dreamland, que é o Museu do Cera e também tem outras atrações lá. 5. Transporte. Outro gasto bastante variável no planejamento da viagem é o transporte. Caso o seu roteiro inclua mais de uma cidade, vale a pena abrir novamente o Google Maps para ver quais são as possibilidades de locomoção de um ponto para outro. Também existe a possibilidade de andar por aí de carro. Nesse caso, compara preços de diferentes locadoras e se lembra de considerar os gastos com a gasolina. O Uber também já está presente em várias cidades do mundo e pode quebrar um galho na hora de ir do aeroporto para o hotel, por exemplo. Eu vou deixar no descritivo do vídeo o link onde você pode fazer a estimativa de quanto vai custar a sua corrida sem precisar baixar o aplicativo. Um exemplo de gasto, para você ter noção, é que na minha viagem para Foz do Iguaçu, agora em fevereiro, a gente gastou aproximadamente R$ 150 de Uber. Isso rodando para lá e para cá por 2 dias. A gente também usou transfer, não só Uber, então se não fosse isso teria ficado um pouquinho mais. 6. Alimentação. A não ser que você fique hospedado em um resort com todas as refeições inclusas, esse é um gasto bem expressivo e um tanto difícil de prever com exatidão. Uma dica para economizar e ao mesmo tempo ter uma experiência local é ir no mercado e comprar ingredientes para fazer a sua própria comida. O que fica mais fácil se você estiver hospedado num hostel ou num imóvel alugado. Além de conhecer os hábitos alimentares do lugar, você provavelmente vai fazer uma refeição econômica, mais econômica que a de um restaurante. Quando eu viajo, eu costumo gastar entre 60 e 80 reais por dia e por pessoa, porque geralmente as refeições em lugares turísticos são caras, então prepare o bolso. Outra dica é: não vai comer em um lugar estranho durante a viagem só porque é barato. Imagina você passar mal e acabar com tudo. Aí não, né? 7. Seguro viagem. Quando a gente se pergunta quanto custa uma viagem internacional, muita gente acaba esquecendo que para esse tipo de aventura é importante contratar um seguro viagem. Não só internacional, nacional também. Eu, por exemplo, não viajo sem, porque vai saber o que pode acontecer. Se acontecer alguma coisa, eu estou precavida, garantida. É normal que quando a gente está tirando um sonho do papel, nem passe pela nossa cabeça que imprevistos e acidentes podem acontecer. Mas fica aqui o aviso. Caso você precise de atendimento médico, tenha a mala extraviada ou seja roubado no exterior ou no Brasil mesmo, o seguro vai fazer você economizar muito dinheiro. Adquirir um seguro viagem é fácil e é um dos menores investimentos na viagem, se não o menor. Para uma viagem nacional, fica a partir de R$ 8,00 por dia e internacional em torno de pelo menos R$ 25,00 por dia. Para te ajudar a raciocinar e a se motivar, eu fiz um breve levantamento de alguns lugares desejados que você pode conhecer. Buenos Aires. Passagem aérea em torno de R$ 1.015. Hospedagem, uns R$ 960. Alimentação, R$ 380. Passeios, R$ 1.000. Total para 7 dias, R$ 3.355. Porto de Galinhas. Passagens aéreas, R$ 700. Hospedagem, R$ 1.400. Alimentação, R$ 580. Passeios, R$ 780. Total para 7 dias, R$ 3.460. Foz do Iguaçu. Passagens aéreas, R$ 420. Hospedagem, R$ 1.140. Alimentação, R$ 510. Passeios, R$ 420. Total para 7 dias, R$ 2.490. Arraial do Cabo.
Passagem aérea, R$ 470. Hospedagem, R$ 980. Alimentação, R$ 720. Passeios, R$ 500. E o total para 7 dias nesse paraíso, R$ 2.670. Caldas Novas. Passagens aéreas, R$ 1.110. Hospedagem, R$ 825. Alimentação, R$ 545. Passeios, R$ 300. Total para 5 dias, R$ 2.780. Cancún. Passagens aéreas, R$ 2.170. Hospedagem, R$ 2.400. Total para 8 dias, R$ 4.570. Orlando. Passagens aéreas, R$ 1.975. Hospedagem, R$ 2.625. Total para 10 dias, R$ 4.600. Todas essas opções que eu falei são estimativas, com voos partindo de São Paulo em viagens de 5 a 10 dias. Em alguns casos, dependendo do seu orçamento, vai sobrar, em outros faltar dinheiro. Mas esses exemplos já são suficientes para te dar uma noção do quanto você vai precisar ter ou inteirar. Vale dizer também que esses são gastos em uma viagem sozinho. Se realizada em 2 ou mais pessoas, o gasto pode ser menor, já que alguns itens vocês vão dividir, como o valor do quarto de hotel. Se pegar alguma promoção, os valores ficam melhores ainda. E aí, já está se sentindo preparado para orçar sua próxima viagem? Saber desses cálculos, desses valores, vai fazer toda a diferença na hora de realizar o sonho de conhecer aquele lugar especial. Agora, conta aqui nos comentários, qual é o seu próximo destino?